Boa noite a todos. Só ergue um pouquinho, Tadeu. O som. Uma boa noite aos amigos que estão lá no Facebook acompanhando o trabalho da noite. E tenhamos todos nós uma noite de paz, de amor e muita serenidade, né? Estamos felizes porque estamos na casa de paz e amor em Jesus. Como colocava meu amigo Dr. Reinaldo Leite, falava sempre isso, né? E vamos para os nossos avisos, porque aqui o tempo urge e o palestrante que tem a preferência. Desligar os celulares, primeira coisa, né? Para que ele não toque na hora da vibração, na hora da palestra, porque temos que nos ligar com Jesus. Nestes 45 minutos, um pouquinho mais, vamos deixar tudo desligado e vamos nos ater somente na palestra, nas vibrações, nas leituras, para que possamos absorver o máximo os ensinamentos. A campanha das cestas básicas continua. São 350 cestas todos os meses. Então nós pedimos a colaboração de todos que possam nos ajudar. Se a pessoa tem dificuldade porque vem do trabalho, não tem problema. Só passar na livraria, falar que é uma doação para as cestas básicas que os colaboradores que estão na livraria vai direcionar para a conta das cestas básicas, ok? O site do Paz e Amor, nós estamos falando bastante aqui todas as terças-feiras, porque ele contém todas as informações, todos os trabalhos, palestra do mês, o plantão, orientador, tem tudo lá. É só vocês acessarem lá o www.pazeamor.org, que já vai direcionar para a página do site, ok? A programação desta noite vai transcorrer da seguinte forma. A leitura da mensagem do Evangelho e a prece inicial, nosso colaborador Valmir Cândido. Hoje as vibrações, ele não está ali, né? Mas ele está ali, ó. Está lá no Facebook. Daqui a pouquinho ele já vem para as vibrações, né? É o homem de 1001 utilidades do grupo, né? Falta palestrante, Facebook, vibração. É só chamar o Tadeu. Então, é um colaborador grande aí da equipe e de todos. O pessoal vive chamando o Tadeu para as palestras aí, né? E hoje nós temos um tema: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Olha que tema importante, né? E hoje nós temos nossa querida Melissa Padilha. A Melissa, muitos já conhecem aqui da equipe, faz parte dos cursos, faz parte da casa. É a primeira vez que ela vem aqui fazer a palestra de uma série de tantas outras. Eu nem conto para vocês até chegar a Melissa, né, para poder ela vir fazer essa palestra. Uma saga, isso. Tinha o nome dela, tinha o celular, mas era uma outra pessoa com o celular. Aí falaram assim: nossa, essa pessoa que me convidou para a palestra, nunca conheço o Paz Amor. Mas deu tudo certo. Deu tudo certo. Nossa Melissa Padilha está aqui e vai fazer a palestra hoje. Então, muita paz, muita luz, serenidade a todos. Uma pergunta: alguém pela primeira vez que está vindo na terça? Tem a moça aqui, o rapaz, o casal lá, a moça lá atrás. Sejam bem-vindos da nossa casa. Precisar de alguma coisa, pode perguntar para a Betinha que está lá atrás, a Raidalva que está aqui. Todos estamos aptos a orientar vocês para alguma coisa que vocês precisarem, tá bom? Assim como vocês, nós chegamos um dia aqui também, pela primeira vez, né? E essa acolhida às pessoas que estão chegando é muito importante. Vamos lá, Valmir? Boa noite a todos.
O domingo está animado hoje. Bom, do livro de mensagens, Folhas de Outono, Francisco do Espírito Santo Neto, ditado por Hamed. Através dos olhos da alma, podemos identificar com maior nitidez as aflições e dores escondidas nos outros e, desta forma, reconfortá-los ou acalentá-los com os braços da compaixão. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, item 22, segundo parágrafo. Com a reencarnação e o progresso que lhe é consequente, todos os que amam se encontram na terra e no espaço, e juntos gravitam para Deus. Se há os que fracassam no caminho, retardam o seu adiantamento e a sua felicidade. Mas nem por isso as esperanças estão perdidas. Ajudados, encorajados e amparados pelos que os amam, sairão um dia do atoleiro em que caíram. Com a reencarnação, enfim, há perpétua solidariedade entre os encarnados e os desencarnados, do que resulta o estreitamento dos laços da afeição. Pai de infinita bondade, Mestre Jesus, irmãos da espiritualidade amiga, agradecemos mais uma vez por esta noite maravilhosa em que aqui estamos para ouvirmos as mensagens que o nosso Mestre Jesus nos trouxe, para ouvir as mensagens da nossa irmã Melissa, que estará aqui proferindo essas mensagens, as orientações, e que nós possamos não só ouvir essas orientações e essas mensagens, mas que possamos também poder praticar no nosso dia a dia, fazendo com que a nossa reforma íntima seja elevada gradualmente. Que Jesus, nosso Mestre Jesus, possa amparar a nossa amiga com as palavras e que nós tenhamos uma boa noite de trabalho. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos. Eu queria agradecer primeiro ao Domingos e a toda a equipe de trabalho pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês. E bem-vindo a todas as pessoas que estão vindo aqui pela primeira vez. E pedir que os amigos espirituais estejam conosco nesse momento para amparar as palavras e nos auxiliar nessa conversa, né? O Domingos ele separou para a gente, nessa semana, falar sobre o capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo, né? O título dele é bastante sugestivo, eu acho. A gente já, pelo título, né, Kardec, como um bom pedagogo que era, pelo título ele já deixa muito claro qual é o assunto principal, qual é o escopo principal que ele vai tratar nesse capítulo. Aqui eu coloquei os temas, porque o capítulo ele é longo, né? E em 20 minutos a gente não consegue tratar do capítulo todo, de cada uma das partezinhas, de cada um dos detalhes que foram tratados pelos espíritos e organizados por Kardec, porque o capítulo é longo e muito rico. Então, a gente vê aí que são diversos temas, diversos subtemas que são tratados. Mas a gente vai falar principalmente sobre o tema principal. Qual é o assunto principal desse capítulo do Evangelho? É a reencarnação. A gente está numa casa espírita, então, portanto, todos nós temos uma proximidade e acreditamos nas oportunidades e nas vidas sucessivas que nós temos ao longo da nossa existência. Então, a reencarnação é um dos dogmas do Espiritismo, além de outros. É uma das partes principais que a doutrina espírita nos esclarece sobre as diversas oportunidades. Então, é um pouquinho sobre isso que nós vamos falar nessa noite, né? E aí o Kardec ele começa esse capítulo do Evangelho demonstrando através de diversas passagens de Jesus
em que Jesus ele se refere a alguns personagens, a algumas situações, em que ele fala sobre o que dá a entender para nós que ele está falando sobre reencarnação. Então, nessa daqui, por exemplo, quando ele está lá no Monte da Transfiguração, né, Kardec é um dos textos que ele coloca, quando ele está no Monte da Transfiguração, que ele se transfigura, e ao redor dele tem dois personagens, Moisés, né, e Abraão, e outros espíritos que aparecem ali ao redor de Jesus. E aí ele fala uma coisa muito interessante nessa passagem, que ele diz assim, e conversando com os discípulos, ele fala assim, mas eu vos declaro que Elias já veio, e eles não o conheceram, e o trataram como lhe aprouve. Todo mundo deve lembrar da história de Elias, um dos profetas do Antigo Testamento, né? E aí, em seguida, diz assim, então seus discípulos compreenderão que fora de João Batista que ele falara. Então, Jesus está tratando João Batista como uma figura que retornou, né, Elias retornando na figura de João Batista. Então, esse é um assunto, esse capítulo, como eu falei, né, ele se propõe a mostrar para a gente algumas falas de Jesus que vai indicar que ele já falava para nós há muito tempo atrás sobre reencarnação. Então, é sobre isso que a gente vai tratar aqui nessa noite. E aí, falando um pouquinho sobre essa outra passagem, né? Como eu falei para vocês, tem várias passagens do Evangelho que Kardec separa, e uma outra em que ele conversa com um personagem também muito conhecido, que é o Nicodemos. Nicodemos ele é um fariseu, é um doutor da lei, né? Um homem estudado da sua época. Era ele quem trabalhava no Sinédrio, né? Que era vamos dizer, o Superior Tribunal Federal, lá naquela época, de Jesus. Então, ele era um juiz, um fariseu, um estudado da lei judaica. E Nicodemos, ele aparece várias vezes na história conversando com Jesus. Ele é um homem, ao que parece, um homem bastante curioso, e ele faz interpelações para Jesus, perguntando e fazendo indagações sobre coisas que ele não entendia dos sermões que Jesus passava para os seus discípulos. Em uma dessas passagens, né, Nicodemos pergunta assim, ele está falando com Jesus, e Jesus diz para ele assim, Jesus lhe respondeu, em verdade vos digo, que ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Dentro da fé judaica, eles, até hoje, isso é até uma surpresa, que foi quando eu fui estudar um pouquinho, os judeus eles acreditam em reencarnação, faz parte da religião judaica, a ideia da reencarnação. Então, não é de se surpreender que Jesus, como um homem judeu da sua época, ele falava sobre esses assuntos, né? E Nicodemos indagava sobre isso. Então, claramente, Jesus fala, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E aí a gente tem que entender que em algumas... Kardec ele põe ali no início do capítulo uma diferença muito sutil que existe. A diferença entre reencarnação e ressurreição. Muitas pessoas, muitas religiões falam sobre o retorno de Jesus, ou mesmo sobre nascer de novo, no sentido de uma ressurreição da carne. Como se daqui a algum tempo em que todos estiverem mortos, eles retornarão à vida nesse corpo. A gente sabe que isso não é possível, porque a partir do momento que uma pessoa morre, que ela é enterrada, né, a carne ela se desfaz, apenas retornando, apenas permanecendo, acreditamos nós, o espírito. Então, quando a gente fala de ressurreição, nós estamos falando de uma ideia do retorno à carne, o que para nós espíritas não é aquilo que nós acreditamos. Nós acreditamos num retorno à vida, entretanto, através do retorno do espírito de cada um de nós. Todos nós somos espíritos e, portanto, retornamos através do processo de reencarnação, né? Então, o título desse capítulo, né, ele vai se referir ao texto
do Evangelho de João, que é essa passagem, João 3, de 1 a 12, né, em que o Nicodemos ele vai fazer essa pergunta para Jesus. E, ao meu ver, é uma passagem muito clara em relação à reencarnação. E, como eu disse, o Nicodemos ele é um personagem que retorna muitas vezes, e ele faz 3 passagens pelo Evangelho. Uma delas, inclusive, é quando ele pede o corpo de Jesus, quando Jesus é crucificado e morre. É Nicodemos quem resgata o corpo de Jesus e o enterra, né, lá na caverna em que Jesus foi enterrado. E aí a gente tem que entender que, às vezes, essas passagens de Jesus, elas são um pouco difíceis da gente entender, porque Jesus ele usava muito alguns mecanismos da língua, né, que são usados até hoje na literatura, que, por exemplo, parábolas, analogias, né? O que é uma parábola? Uma parábola é uma pequena narrativa, uma pequena historinha que ele usa para transmitir uma lição moral. Então, diversas passagens do Evangelho, Jesus usa dessas analogias, dessas pequenas historinhas em que ele quer contar para nós alguma coisa. E ele usou muito disso quando ele fala nessas passagens sobre reencarnação. Então, só que, quando a gente pensa nesse capítulo, o capítulo ele começa com ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. O nascer de novo a gente já entendeu a diferença entre o que é uma ressurreição, o que é uma reencarnação. Então, todos somos espíritas, acreditamos na reencarnação. Mas nessa frase ele fala sobre o reino de Deus. O que é o reino de Deus para cada um de nós? O que é o reino de Deus? Como que nós podemos interpretar essa passagem, né? E aí, para entender o que é o reino de Deus, a gente vai lá para um texto de Emmanuel, que é o mentor do Chico, em que o texto chama Deus conosco, né? Na construção do reino. E Emmanuel ele fala assim, que somos, cada um de nós, o tijolo vivo para a divina edificação. Edificação do quê? Do reino de Deus. Se nós pensarmos sobre a construção do reino, a gente pode pensar de 2 formas isoladas essa passagem. A gente pode pensar no reino de Deus através de uma construção de um mundo melhor, de um mundo em que reine a paz, em que reine o amor, em que reine tudo aquilo que a gente deseja conviver, né? Uma paz, uma tranquilidade. Todo mundo fala do mundo de regeneração. Então, podemos pensar dessa forma. E aí, nesse propósito, cada um de nós é um tijolinho para construir esse mundo, né? Só que esse reino, ele pode ser entendido também como o que Emmanuel fala em um outro texto sobre a grande mudança. A gente fala muito na Casa Espírita sobre o mundo de regeneração. A gente está esperando ansiosamente, a gente quer ver tudo melhorar, né? A gente quer ver a situação de todos nós um pouco melhor, viver num mundo mais pacífico, num mundo mais amoroso, num mundo mais tranquilo. Mas aí eu sempre me pergunto, como que a gente vive num mundo de regeneração? Será que esse mundo ele vai ser transformado? Será que o planeta Terra vai mudar a cara dele? A gente vai olhar para ele e ele vai mudar? Será que vai ser visível? Ou esse mundo de regeneração ele é construído através de cada um de nós? Eu acho que a gente tem que pensar que... Eu não sei se vocês já experienciaram algo do tipo. Quando você opta por mudar alguma coisa na sua vida, você fala, não, eu vou ser mais paciente. Tem uma pessoa lá no meu trabalho, na minha casa, que é um desafio para mim. E aí eu estou aqui frequentando a Casa Espírita, todos nós ouvimos sempre sobre a reforma íntima, sobre as necessidades de mudança que a gente precisa ter. E aí eu falo, não, eu vou mudar uma atitude perante essa pessoa, eu vou ser mais paciente, eu vou me tranquilizar, vou responder de outra forma. E aí, essa mudança que a gente causa em nós, ela acaba afetando todo mundo ao nosso redor. Não sei se vocês já tiveram essa experiência. De que o impacto que eu causo na minha vida, a mudança que eu resolvo fazer para mim, uma atitude diferente que eu resolvo ter, eu causo um efeito em cadeia.
A paciência que eu resolvo ter com o meu próximo, muitas vezes é a paciência que ele vai ter com outra pessoa ao redor dele. Ele vai olhar de uma forma diferente, de repente, para uma situação também que ele está vivendo. Porque eu reagi de uma outra forma. Então, quando a gente pensa lá no mundo de regeneração, a gente tem que pensar que a regeneração tem que começar em nós. Que o mundo, aquilo que nós desejamos ver no mundo, tem que começar dentro de nós. Eu não vivo num mundo de paz se as pessoas que vivem nele não são pacíficas. Eu não vivo num mundo mais amoroso se as pessoas que vivem nele não são carinhosas e não são amorosas umas com as outras. Então, a partir do momento que cada um de nós formos esses tijolinhos que o Emmanuel fala, eu vou poder construir dentro de mim um reino de Deus, e a partir dessa construção do meu reino interno, eu posso manifestá-lo no mundo. Então, se a gente pensar sobre essa passagem que Jesus fala, e está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, e que está no título desse capítulo, o reino de Deus, ou o que nós quisermos chamar, ele só começa quando ele começa dentro de mim. E aí é isso que Emmanuel fala aqui, né? Que, além disso, a qualquer momento, a verdadeira vida pode trazer-te a grande mudança. Nosso problema será sempre construir na própria alma a perfeição que nós reclamamos nos outros. Não nos esqueçamos de que o Evangelho vem preparar no mundo o reino do bem, que Jesus anunciou. E o próprio Jesus foi suficientemente claro, asseverando que o reino de Deus está dentro de nós. Então, esse reino, ele começa dentro de cada um de nós a partir das novas escolhas e das novas opções que nós fazemos todos os dias. Através da vivência do Evangelho, através de entender que cada uma dessas passagens não é para o outro, é para mim. É para eu vivenciar, é para eu escolher, é para eu fazer novas escolhas, né? E aí, lá no Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, né, para os irmãos, dizendo qual é o objetivo da encarnação dos espíritos. Se a gente fala de reencarnação, mas tudo bem, eu vou reencarnar, mas para que eu reencarno? Para que eu estou aqui nesse mundo? Para que eu retorno? É para me melhorar? Também. Mas lá a resposta diz assim, Deus lhes impõe a encarnação a fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros é missão. Mas para alcançarem essa perfeição, têm que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Então, quando lá no Livro dos Espíritos, os Espíritos falam para a gente sobre a pluralidade das existências, então ela existe para nós, a reencarnação ela existe para nós, para que nós caminhemos diante dos desafios da vida, alcançar nossa evolução espiritual, alcançar essa perfeição relativa, não é a perfeição igual a de Deus, mas é uma perfeição relativa que todos nós podemos alcançar, para que nós possamos contribuir com a obra de Deus, contribuir com este mundo, com o mundo de regeneração. E aí tem uma outra pergunta lá, na 166, né, que diz assim, como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar de depurar-se, sofrendo a prova de uma nova existência? Então, a reencarnação é uma prova do amor de Deus, que nos dá infinitas chances e oportunidades de nos realinhar ao bem. A gente pode fazer opções que não são adequadas a nós. Todos nós podemos, todos nós somos seres humanos e erramos. Não existe ninguém perfeito, só existiu um, que é Jesus, que conviveu aqui na Terra, né? Jesus foi o único que não cometeu erros naquela encarnação, na encarnação que ele viveu aqui na Terra. Então, todos nós erramos. E todos nós temos que corrigir algumas coisas que nós cometemos de erro. Né? Se você fala grosseiramente com uma pessoa, você depois, sentada ou deitada lá na sua cama, você percebe que você cometeu um erro. No dia seguinte, você vai lá e pede desculpas. Então, o dia seguinte é uma nova oportunidade para você se realinhar àquela pessoa que você gosta, que você ama, que é importante na sua vida, e que você precisa realinhar o caminho com ela. E, de forma maior, a reencarnação é esse exemplo, é essa oportunidade, né, de nos colocarmos diante dos desafios
novamente os desafios que, eventualmente, a gente errou e que a gente não venceu da forma como deveria, e vencê-los, né? Amparado sempre pela espiritualidade amiga que é enviada por Jesus, o nosso governador planetário. Então, essa reencarnação é uma oportunidade da gente reparar os nossos danos, né? E, por meio das suas relações anteriores, quis, além disso, estabelecer sobre base espiritual os laços de família e apoiar numa lei natural os princípios da solidariedade, da fraternidade e da igualdade. Tem uma parte desse capítulo do Evangelho que diz que algumas pessoas podem interpretar que a reencarnação, por nós reencarnarmos com outras pessoas, com outros espíritos, que isso seria uma forma da gente destruir os laços de família. Na verdade, isso é uma forma da gente construir laços e fortalecê-los. Pensando que o Evangelho nos ensina que a nossa família é a família universal, que todos os seres são nossos irmãos, porque somos todos filhos de Deus, então a reencarnação é uma oportunidade, não só de reafirmar as nossas relações já existentes com aqueles que nós convivemos nesta e em outras vidas, mas de estender isso de uma forma mais ampla entre todos. Então, através da reencarnação, nós entendemos que toda a humanidade é nossa família, estendendo para além do que conhecemos nossas amizades e nossos amores. A reencarnação, então, é o mecanismo da misericórdia divina, que nos ajuda no caminho da perfeição, da nossa evolução moral e da nossa evolução intelectual. Lembrando sempre que, quando a gente fala sobre a reencarnação, todo mundo fala, é uma oportunidade da gente espiar os nossos erros, é uma oportunidade da gente passar por provas, é uma oportunidade da gente consertar os nossos erros, é uma oportunidade disso e daquilo. Mas a gente tem que pensar que a reencarnação é uma prova do amor de Deus, que nos dá uma segunda chance. Tem uma passagem lá do Evangelho que eu gosto muito, de Mateus, todo mundo conhece, que Jesus fala assim: ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Se nós, que somos falhos, somos seres humanos, e cometemos os nossos erros diariamente, nós sabemos dar segundas oportunidades, terceiras oportunidades, quartas oportunidades para aquele que a gente ama. Se a gente vive, né, corrigindo os filhos, tolerando muitas vezes o marido, a mulher, o pai, a mãe, que comete erros com a gente, Deus, em toda a sua perfeição, será que Ele nos daria uma única oportunidade? Uma única oportunidade de vivenciar essa experiência aqui na Terra, e só por essa oportunidade eu teria que me salvar, e só por causa dessa oportunidade eu poderia alcançar os céus. Eu acho que a gente não é melhor do que Deus. Se a gente dá segundas, terceiras e quartas oportunidades, Deus nos dá infinitas possibilidades através da reencarnação. Era essa a mensagem que eu queria passar para vocês. Lembrando sempre que Deus é amor e, por isso, Ele nos ama e as chances são infinitas. Então, vamos aproveitar esta e todas as outras que vierem. Muito obrigada. Boa noite a todos. Então vamos nos sentando numa posição confortável, descruzando nossos braços, nossas pernas, buscando essa ligação amorosa com a espiritualidade, nos tornando mais leves, mais receptivos, agradecidos por estarmos nesta casa de paz e amor, que nos recebe sempre de braços abertos, e que possamos buscar essa ligação amorosa com a espiritualidade, com o nosso mentor espiritual, fazendo essa ligação e nessa tranquilidade buscarmos
a paz que viemos aqui receber. E agora, nossos médiuns iniciam neste momento o tratamento do passe. E assim, nessa tranquilidade, que possamos buscar em pensamento um jardim bastante tranquilo, onde ali entramos com os pés descalços, sentindo a grama orvalhada em nossos pés, buscando nos sentar num lugar confortável, aproveitando essa visão, esse barulho gostoso do riacho tocando ao fundo, sentirmos o aroma das flores, o cantar dos pássaros, e ali receberemos essa tranquilidade, essa paz que viemos buscar. E ao nosso lado, agradecidos, está o nosso mentor espiritual, que já nos conhece de longa jornada e que está junto a nós o tempo todo, buscando nos intuir, buscando nos mostrar o melhor caminho, e que possamos neste momento abraçá-lo com carinho e ternura, agradecidos sempre pela sua presença prestimosa, que está sempre nos ajudando. E neste momento percebemos que recebemos ali da Mãe Terra toda essa energia que nos restabelece, essa energia que estaremos usando-a para benefício do próximo. E retornando agora ao nosso local, ao nosso assento, que possamos receber agora como se uma chuva de pétalas de rosas caindo do alto, e ao tocar no alto das nossas cabeças, transformar-se-á numa luz intensa. E essa luz gradativamente, essa energia gradativamente vai nos reenergizando. Inicialmente no centro de forças do coronário, que faz essa ligação mais plena com os irmãos amorosos da espiritualidade, ampliando a nossa percepção, a nossa intuição. E essa luz vai descendo até o centro de força frontal, equilibrando o nosso pensar para que possamos pensar melhor, para que os nossos pensamentos sejam de amor ao próximo. E essa luz descendo ao centro de força laríngeo, na altura da nossa garganta, que possa equilibrar as nossas vias respiratórias, na construção de palavras edificantes, palavras que possam ajudar aqueles que vêm ao nosso lado, palavras que possam construir, palavras que possam ajudar aqueles que necessitam de uma voz, aqueles que necessitam de um conselho de amor. E essa luz intensa, descendo na altura do nosso coração, energizando o centro de força cardíaco, vibrando amor, vibrando sentimentos amorosos, que possamos, através do amor que temos dentro de nós, pedirmos a Deus o perdão das nossas ofensas. Que essa energia amorosa possa elevar as nossas emoções, possa desenvolver esse amor que temos, o amor ao nosso próximo. E essa luz intensa, descendo próximo do nosso baço,
no centro de força esplênico, que é a nossa defesa orgânica, fortalecendo o nosso espírito, energizando agora o centro de força gástrico, na altura do nosso pâncreas, dissipando aqueles miasmas criados pelo medo, pela nossa insegurança, pela nossa ansiedade, regulando todas as nossas emoções. E energizando agora o centro de força genésico, na altura do nosso baixo ventre, com essa energia co-criadora, que possamos criar com a fonte do amor que somos. E essa energia chegando até a base dos nossos pés, subindo pela parte posterior das nossas pernas, chegando agora ao centro de força básico, que nos equilibra, que possamos estar equilibrados, que possamos estar atentos a toda a nossa vibração amorosa. E essa energia vai subindo gradativamente, vértebra a vértebra, chegando novamente ao alto das nossas cabeças, terminando assim esse ciclo amoroso, dessa energia salutar que acabamos de receber. E agora, reenergizados, possamos vibrar intensamente por todos aqueles que sofrem, que possamos vibrar intensamente para os hospitais, que possamos vibrar por aqueles que estão enfermos, acamados, necessitando de uma companhia, de uma conversa amorosa, que possamos vibrar intensamente as casas de repouso, para aqueles que ali estão aguardando a presença do seu familiar e que muitas vezes não chega, mas que possamos nós abraçá-los, levar a eles essa energia, levar a eles o amor contido em nós. Que possamos vibrar intensamente por todos os orfanatos, para que essas crianças consigam receber todo o amor necessário para a continuidade da sua jornada. E que possamos vibrar também por aqueles que estão enclausurados nos presídios, para que eles possam entender que ainda há tempo de mudar o rumo da sua caminhada, embasado sempre nos ensinamentos de Jesus. Que possamos vibrar agora pelas urnas, onde colocamos os nomes dos encarnados, que eles possam receber o alívio para as suas aflições, que eles possam ser encaminhados para o melhor local onde eles possam se reenergizar, que possamos vibrar também pela urna onde foram colocados os nomes dos desencarnados, que eles possam ser recebidos por toda a equipe espiritual, levando a eles conforto, levando a eles luz, tranquilidade. Que possamos agora humildemente vibrar por nós mesmos, que possamos vibrar pelos nossos lares, que essa luz intensa, que essa energia possa correr todos os cantos e recantos das nossas casas, iluminando, eliminando os miasmas, eliminando as formas deletérias de pensamentos, que possamos vibrar amor, harmonia e tranquilidade em nossos lares. E assim,
Agradecidos a Jesus por essa oportunidade, agradecidos à espiritualidade amiga que trabalhou junto com nossos médiuns nesse trabalho da profilaxia do passe. E agora, que possamos vibrar intensamente pelas nossas águas, pelas águas que trouxemos aqui, que a espiritualidade amiga, através dos pretos velhos, dos caboclos, dos índios, dos químicos e dos físicos da espiritualidade, que eles possam buscar na nossa mata as essências necessárias, que eles possam colocar essas essências em nossas águas. Sabedoria. Fonte de luz, paz e amor em Jesus.